Marrocos perde a Taça das Nações em futebol para Senegal, isto dentro de um contexto onde Marrocos é um dos países que está a fazer grandes investimentos públicos em infraestruturas desportivas, não só contando com este CAN que acaba de terminar, mas também com o Mundial de 2030, que será partilhado entre a Espanha, Portugal e também Marrocos. Esta derrota ou este desfalque e não conseguir conquistar esta taça pode ter implicações, inclusive ali na política dentro do Marrocos. Nos últimos meses houve protestos em Marrocos por conta mesmo deste contraste entre grandes investimentos públicos sendo feito pelo governo marroquino, sendo que tem problemas sociais dentro do país. A ver, vamos o que é que isto vai gerar em termos da política dentro de Marrocos. Há também algumas teorias de conspiração, como algumas teorias que apontam que talvez Marrocos realmente tenha sido favorecido ao longo deste torneio, se esperando que com tanto investimento feito, Marrocos realmente ganhasse esta Taça das Nações Africanas, até para justificar este grande investimento. A verdade é que Marrocos perdeu diante do Senegal e há muitas outras teorias, como a teoria de que o jogador do Real Madrid e também da seleção marroquina, o Brahim, teria desperdiçado o penalti de propósito. Enfim, eu não consigo entender isso. Existem alguns pontos que eu realmente também concordo que talvez, por exemplo, a reação do presidente aqui da FIFA parece-me meio estranho. Parece que realmente eles estavam apostando que Marrocos tem que ganhar a coisa. Enfim, eles têm direito talvez de fazer as suas apostas, mas fica meio estranho. Aproveita para se inscrever e também deixa o seu like aqui neste vídeo. Então vamos lá, aqui o momento em que o jogador do Real Madrid, o Brahim, que diga-se foi o melhor marcador desta competição com 7 golos, já não sei, mas alguma coisa, 5 ou 7 golos por aí, falha o penalti que poderia ter dado um outro destino ali para esta final da Taça das Nações Africanas em futebol. Então este é o momento em que o presidente da FIFA, presente claramente esperando o momento ali do final do jogo, ele reage ao momento em que Brahim falha o penalti. Enfim, algumas pessoas estão associando isto a algumas teorias, né, dizendo que o homem estava realmente apostando ali em que Marrocos ganhasse e quem sabe dentro ali por detrás dessas coisas também sabemos que há muita política envolvida no desporto. Um dos momentos mais emblemáticos da história desse esporte, Mané se agigantando aqui de uma forma inexplicável. Então parece que este é o momento em que foi marcado o penalti contra Senegal. Dizem que os jogadores de Senegal chegaram até a sair do campo em protesto à marcação deste penalti. A verdade é que o Brahim falha ali de uma forma realmente infantil, que não dá para explicar, mas eu não acho que o jogador tenha feito de propósito. São situações que podem acontecer. Agora, para explicar a derrota, não é realmente uma coisa muito fácil. As pessoas costumam arranjar teorias mais difíceis para explicar a derrota, porque assim se sentem um pouco mais confortáveis. É difícil para as pessoas acreditar que perderam, porque de todas as formas, ali sempre alguém ia perder esse jogo. E a verdade é que Senegal é uma grande seleção, uma grande equipa e talvez tenha merecido, antes de se chegar aqui, eu já dizia que as únicas seleções que teriam chance realmente de chegar à final seria Senegal, Marrocos, Costa do Marfim e a Nigéria. E realmente são as seleções que conseguiram chegar ali no final desta coisa, tanto na meia final e também aqui na final. Porque te recuaste a entrar como os teus companheiros. Enfim, sabe de maneira como o árbitro pode cometer um erro, não é justo julgá-lo. É o mais importante, eu fiz pelas pessoas do mundo inteiro, elas queriam assistir o jogo. Enfim, parece que este é o momento ali de problemas, no momento em que se marca o penalti, alguns julgando que o árbitro poderia ter feito de forma intencional, dizem realmente que o Marrocos foi muito beneficiado ao longo
deste torneio. Eu não assisti os jogos, apenas acompanhava os resultados, porque Moçambique estava lá e os patriotas estavam aqui expectantes, esperando alguma coisa. Eu avisei que não ia dar em nada. Enfim, não acredito que o jogador Brahim tenha feito aquele penalti de propósito para falhar. Agora, os árbitros, de fato, do jeito como a gente tem visto, podem se serem comprados e não dá para realmente entender. Como é possível que os jogadores senegaleses não comemorem quando o Mendy defende o penalti em Brahim? Enfim, repito, na minha opinião, foi esquecido de propósito. A tradução verdadeiramente do que este senhor pretendia dizer é: ele acha que a falha do penalti por parte do Brahim foi uma coisa de propósito. Agora, não sei por que o Brahim ia querer falhar o penalti, sabe-se lá? Não sei. Ou talvez falhou porque percebeu que o árbitro tinha apitado erradamente o penalti. Eu não quero acreditar. É muito difícil pensar que o jogador decida falhar o penalti, até porque neste momento haverá uma grande pressão sobre o jogador, mesmo que tenha sido um dos melhores jogadores ali de Marrocos. Brahim Diaz, bota de ouro. Então, o homem, apesar de ter falhado o penalti que poderia ter mudado ali a situação de Marrocos, ninguém sabe, mas a verdade é que o homem foi o melhor do torneio e acabou ganhando ali a bota de ouro como o melhor marcador desta competição. O Akon também esteve, o cantor que está nos Estados Unidos, não sei se ainda vive nos Estados Unidos, mas que ficou por lá talvez muito tempo e muita gente conhece ele a partir de lá. Ele é senegalês, esteve aqui para recepcionar o Mané no momento ali final desta competição. O Sadio Mané é realmente uma estrela. Um momento também curioso, aqui parece que o jogador de Marrocos vai e pega uma toalha, não sei se é toalha, ali na baliza e atira do outro lado. Enfim, vai saber essa coisa que os africanos têm de acreditar na superstição. Talvez tenham acreditado ou talvez viram aquele guarda-redes do Paris Saint-Germain que ficava com cabo dos jogadores daquele clube do Brasil e que ficava a cabelar como é que o jogador chutava a bola. Então talvez tenham pensado que a toalha do homem também tinha alguma coisa ali para cabelar. Enfim, ninguém sabe o que realmente o jogador estava a pensar ali ao atirar a toalha. A verdade é que gerou uma pequena confusão esta situação, como se pode ver na imagem. Agora, vamos falar das implicações políticas dessa toda coisa que envolve a derrota de Marrocos. Certamente o governo marroquino está apostando grande nessa coisa, esperando ter um retorno. E esta derrota vai ter implicação política para dentro de Marrocos. As pessoas já estavam protestando nos meses anteriores por conta dos gastos que estão sendo feitos tanto em preparação deste cano que acabou de acontecer, mas principalmente em preparação do Mundial e que vai ser compartilhado entre Portugal, Marrocos e Espanha. O governo marroquino está abdicando de atender outras coisas, outras necessidades dentro do Marrocos porque está fazendo estes grandes investimentos. O problema é que se isto aqui não der certo, como é o caso disto que começou já dando errado porque não ganharam realmente a Taça das Nações Africanas, a coisa pode se complicar para o governo marroquino. Então, eu se fosse dar uma recomendação, diria que não é bom que os governos se metam a fazer esse tipo de investimento, porque se der errado, o que é que vão fazer? As pessoas continuam se perguntando por que o Marrocos está sediando todos os torneios de futebol. É simples, a maioria dos governos não querem gastar dinheiro necessário. Então eu diria a mesma coisa para os governos não quererem gastar o dinheiro, porque veja, o futebol é bom, é muito bom, mas deixe as pessoas que têm dinheiro investir na coisa e não o governo começar a se meter a querer fazer investimentos no desporto. Aqui em Moçambique eu vejo muitas pessoas que dizem não, o governo tem que fazer isso, o governo tem que investir na cultura, tem que investir no... Meu amigo, os jogadores não são funcionários públicos, aquilo é uma atividade econômica que deve se sustentar por conta própria. Tem que ter empresários que decidam fazer essas coisas, de investir no desporto, ter um retorno até para que essa coisa seja sustentável. Quando o governo se mete a fazer investimento, muitas das vezes não consegue ter um retorno, gasta esse dinheiro para construir vilas olímpicas, estádio, sei lá,
Angola, e depois aquilo ali fica a mofar, como é o caso do que está a acontecer com o Estado Nacional do Zimpeto. Virou um problema grande ter o Estado aqui em Moçambique. Por quê? Porque construíram aquilo na ideia de fazer propaganda de que não, nós vamos acolher Jogos Olímpicos, porque agora o Estado se virou ali ser um problema, está a cheirar ali no meio daquela toda confusão. Então, eu acho bom que os governos se abstenham dessa toda coisa de quererem fazer coisas que eles não entendem. Enfim, pessoal, Marrocos perdeu, não adianta inventar teorias de conspiração, Marrocos perdeu e, cara, é assim mesmo, o jogo é assim mesmo, aceita a derrota, fica mais fácil de você entender a coisa. Agora, se você quer entender teorias de conspiração, pronto, siga em frente e lucubrando aí na sua cabeça, o fim é que Marrocos perdeu esta coisa aqui.